E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rique e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Amém? Até aí. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, Jesus estava pregando, estava exercendo seu ministério, e um pouquinho antes disso, desta passagem, nós temos a primeira multiplicação dos pães. Jesus fez aquele grande e extraordinário milagre da multiplicação de pães e alimentou aquela multidão de quase 5.000 homens. E terminando este grande culto, Jesus disse para os seus discípulos atravessarem no barco para o outro lado da onde eles estavam. Despediu a multidão e Jesus sobe o monte para orar. E ficou ali orando enquanto os seus discípulos atravessavam o mar. E à noite, o barco começa a ser açoitado pelas ondas, pelo vento. E de madrugada, Jesus vai até os seus discípulos no barco. Jesus vai andando sobre as águas. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que os discípulos estavam passando por um problema, passando por uma dificuldade, passando por um mar revolto, por ventos fortes, e Jesus vai até eles andando sobre as águas. Jesus vai até ele andando sobre os problemas. O problema daqueles discípulos era o vento, era o mar revolto, e Jesus vai tranquilamente andando sobre os problemas. Quando estamos com dificuldades, quando estamos em meio a tempestades, as tempestades da vida, temos a certeza de que Jesus vem andando sobre esses problemas. Porque os problemas, as dificuldades, as nossas dificuldades, não são nada, não representam nada para o Senhor.
Os discípulos ficaram vendo aquele homem chegando e tão aterrorizados que estavam que não conseguiam nem identificar que era Jesus. Se assustaram, ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. E Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sou eu. E Pedro se destaca no meio daqueles homens e responde a Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus, eu quero passar por cima desses problemas. Se é tu mesmo que está aqui conosco, eu quero passar por cima desses problemas. Eu quero passar por cima dessa tempestade. E Jesus disse: vem, ande, caminhe sobre essa tempestade, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar. Começa a andar e começa a ir em direção a Jesus. Jesus está sempre pronto a nos socorrer quando estamos em meio às dificuldades. E o interessante é que Jesus não chegou e simplesmente resolveu o problema. Ele diz: Pedro, comece a caminhar sobre esses problemas. Eu vou te dar poder e autoridade para caminhar sobre esses problemas, sobre esta tempestade. E Pedro começa a caminhar sobre o problema, sobre a dificuldade que era aquela tempestade. Mas no momento, Pedro sentiu, começou a observar aquele vento forte. E aí ele teve medo e começou a afundar. Pedro tirou o foco, tirou o olhar de Jesus, focou no problema, focou no vento forte. E aí começa a afundar. Jesus nos diz para avançar por cima dos problemas. E uma vez começando a avançar por cima dos problemas, das dificuldades, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, continue seguindo em frente, continue marchando para aquele que pode nos dar a vitória. E Pedro começa a afundar quando foca na força do vento. E quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro. Segurou Pedro. Entrou com a sua mão forte, segurando Pedro e colocando novamente em cima da água. E aí diz para Pedro assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você duvidou que você ia passar por esse problema, que você ia passar, que você ia vencer essa dificuldade? Não duvide, Jesus está contigo. Jesus está contigo no meio da dificuldade, no meio da tormenta, no meio do vento forte. Não duvide, tenha fé. E diz o texto, no verso 32, e quando subiram ao barco, acalmou o vento. Quando eles subiram no barco, acalmou a tempestade.
Às vezes esperamos que Jesus venha acalmar a tempestade primeiro. Jesus primeiro disse: Pedro, caminhe sobre essa tempestade. Caminhe sobre essa dificuldade. Caminhe sobre esse problema. Comece a caminhar. Comece a passar. Porque quando você estiver passando por esta tempestade, vai chegar um momento em que você vai entrar no barco novamente e o barco vai estar sereno e tranquilo, porque a tempestade já não existe mais. O vento já não existe mais. O problema já não existe mais. Porque Jesus entrou com a providência. Mas saiba que o caminhar é seu. O caminhar é meu. A fé, eu que tenho que exercer. É você que tem que exercer. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia nesta manhã, a partir desta manhã. E eu vou deixar no link, bem abaixo aí na descrição, você clica no link, que eu vou deixar um link de uma música, de um hino, para você ouvir e desfrutar desse momento tão especial na presença do Senhor. Não vou falar qual a música, clica lá que você vai ouvir. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.